dando continuidade à relação de congruência, vamos apresentar agora a demonstração da seguinte proposição, que consegue relacionar a relação de congruência com o resto na divisão euclidiana. Então, aqui a gente tem, sejam A, B e M inteiros, com M diferente de zero, para que a relação de congruência possa ser definida. Então, A é congruente a B módulo M, C e somente C, A e B possuem o mesmo resto na divisão por M. Essa proposição é muito importante, que ela já nos dá uma forma de verificar se dois números são congruentes módulo M, o qual basta calcular a divisão euclidiana de cada um e verificar se os restos são iguais. Se os restos são iguais, perceba que o enunciado é um C e somente C, que diz o seguinte: se eles são congruentes, então os restos são iguais. Se eles são iguais, se os restos são iguais, então os números são congruentes. Então vamos fazer a demonstração dessa proposição aqui. Primeiro vamos assumir que, por hipótese, que A é congruente a B módulo M, Então, pela definição da relação de congruência, a gente tem que o M divide a diferença B menos A. Isto é, existe um inteiro Q, onde a gente pode escrever a diferença B menos A como sendo M vezes Q. Então, guardamos essa equação por enquanto e vamos olhar o seguinte, pelo teorema da divisão euclidiana, numa divisão euclidiana por um número, sempre existe um quociente e um resto, o resto satisfazendo uma desigualdade. Então, eu vou escrever A como sendo um MQ1, que eu não sei se é o mesmo Q aqui, mais um R1, onde esse R1 ele pertence ao intervalo que vai de 0 até M, uma observação aqui, a gente precisaria colocar, como a gente está assumindo o M qualquer inteiro aqui, a gente precisaria colocar um entre módulo de M aqui, mas se a gente fazer a demonstração para números naturais, o resultado é o mesmo. Vou colocar o módulo aqui, Então, isso aqui é a divisão euclidiana, Então, a gente tem um quociente e um resto, satisfazendo essa desigualdade aqui. E vou tomar a divisão euclidiana de B por M também, Então, B como sendo um M vezes Q2, que vai ser o quociente, e um R2, que vai ser o resto. Então, para ser o resto, ele está no mesmo intervalo. Ele é maior ou igual a 0 e é menor do que o módulo, o valor absoluto de M. Certo? Então, quando eu fizer M vezes Q, lembrando o que é M vezes Q, Esse Q aqui é o que a gente obteve a partir da hipótese, que é a diferença B menos A. Isso aqui é igual a expressão de B, MQ2 mais R2, menos a expressão de A, MQ1, já distribuindo o sinal aqui, menos R1. Ou então, a gente pode colocar M em evidência, a gente pode escrever, colocar tudo que tem M do outro lado da igualdade, e colocando M em evidência, podemos escrever isso aqui como sendo MQ menos Q2 mais Q1 é igual a R2 menos R1. Ok. Agora vamos analisar as informações que a gente tem aqui. Eu vou limpar um pouco a tela aqui e vamos analisar as seguintes afirmações que temos. Duas afirmações que temos aqui essas duas desigualdades aqui, os nossos R's, eles estão entre 0 e módulo de M. E a última igualdade que a gente tem aqui,
a gente tem que R2 menos R1 é um múltiplo de Q. Ou seja, a gente tem que M divide R2 menos R1. Certo? Bom, a partir dessas duas desigualdades aqui, a gente consegue concluir que a diferença R2 menos R1, ela está entre o módulo de M menos módulo de M e o módulo de M. Sendo que, por conta das duas desigualdades estritas aqui, que aparecem aqui, essa desigualdade aqui, esse intervalo, é um intervalo aberto. Ou seja, a diferença não é igual a menos módulo de M, não é igual a módulo de M, né? E a única forma dessas duas coisas aqui acontecerem, né? O meu R2 menos R1 está dentro desse intervalo e ainda ser divisível por 2 é que o R2 menos R1 tem que ser igual a zero. Ou seja, a gente tem que o R1 é igual a R2. Bom, então observe o que a gente obteve aqui, né? Tomamos por hipótese que A é congruente a B módulo M, né? E chegamos que R1 e R2 são iguais, mas R1 e R2 são os restos da divisão de A por M e B por M, respectivamente. A demonstração contrária, né? Agora, se os restos são iguais e então eles são congruentes, ela é um pouquinho mais fácil de fazer. Então, vamos tomar por hipótese, né? Então, temos por hipótese que A e B possuem o mesmo resto na divisão por M. Por M. Então, sejam A igual a MQ1 mais R e B igual a MQ2 mais R, onde esse R aqui ele está entre 0 e o módulo de M. Observe o seguinte, né? Como a hipótese diz que os restos da divisão, o resto, A e B possuem o mesmo resto, né? Então usamos a mesma letra aqui, R e R, né? Não precisando colocar índice R1 e R2, né? Bom, a partir disso, então, analisamos o que dá a fazer a diferença B menos A. Isso aqui é igual à expressão de B menos a expressão do número A. Isso aqui eu posso colocar M em evidência. Isso aqui é Q2 menos Q1 mais R menos R. E como esses dois são iguais, isso aqui vai dar zero. O que sobra é M, Q, um Q', MQ, né? Onde Q é igual a Q2 menos Q1, que é uma diferença de inteiros, portanto, é um número inteiro. Ou seja, o que a gente está mostrando é que M divide B menos A e vamos contrair um pouco aqui para caber. E, portanto, a gente tem que A é congruente a B módulo M. E aqui terminamos conforme queríamos demonstrar.